que é a terceira parte do nosso mini treinamento, e sempre na terceira parte, a parte que engloba a segunda e a primeira. A primeira é temática, engenharia civil e geotécnica, nessa quinzena solo grampeado, depois a gestão da execução desses produtos, atendendo às necessidades de clientes e de parceiros, com essa visão de, como eu acabei de dizer, de fluxo financeiro operacional, que envolve todos, senão a coisa não funciona, que o fluxo financeiro está ligado ao fluxo de sangue do corpo, como eu faço a analogia, para ver se as pessoas entendem. Portanto, é o instrumento principal da administração geral no empreendedor geotécnico, que eu, depois de 35 anos, retomei, como eu estava dizendo. E a terceira parte é a vocação, né, da vida espiritual, a experiência da vida espiritual. Coisa, então, que a gente também vem, que todo cristão, cada dia que passa, tem objetivo com o Pai Celestial, não é religião, de estar se desenvolvendo, crescendo, ganhando experiência da vida espiritual. E esse destaque do como orar é porque as religiões falam que orar é uma coisa, e na verdade a Bíblia fala que orar é um relacionamento com o Espírito Santo. É uma vida espiritual intensa. Quanto mais intensa, melhor, né? É isso, é a gente transformar de glória em glória a Deus na imagem e semelhança de Cristo. Bom, então vamos agora passar aqui para o nosso vídeo, né? E, como eu digo, o vídeo sempre é um instrumento que eu uso, né, para poder fazer as lives da vida espiritual e assim como treinar aqui a vida espiritual. Estou treinando junto com vocês, né? O caminho da experiência espiritual. Esses vídeos estão lá na playlist, né? É, D7, aqui em cima, né? D7, D de Dynami 719, e com o Romeu Bornelli, que está sempre comigo aqui de manhã, iniciando esse mini treinamento na parte da vida espiritual. Vamos escutá-lo. Porque o Espírito a tudo perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Tão claro, né? Então, voltemos lá de uma maneira bem didática. Primeira função do Espírito do homem, receber iluminação do Espírito de Deus. Intuição, como esse irmão chamou, talvez essa palavra iluminação, penso, seja também uma palavra extremamente adequada. Paulo ora assim pelos Efésios: iluminados sejam os olhos do vosso coração para saberdes. Não é assim? Efésios capítulo 1. Então, iluminação, lâmpada. Primeira função do espírito humano, lâmpada. Iluminar. Nenhuma luz sobre Deus teríamos. Nenhuma luz sobre nós teríamos. Sobre nós mesmos. Nenhuma luz sobre nada teríamos. Nem sobre a vida, nem sobre o mundo, nem sobre a igreja, nem os propósitos eternos de Deus. Nada. Cegos seríamos. A não ser que Deus tomasse uma decisão. E ele tomou. Comunicar luz ao nosso espírito humano. Deus que disse: de trevas resplandecerá luz. Senhores, o mundo é de trevas. Se nós não tivermos Cristo em nós não temos a visão, ou não podemos ter a visão celestial. Essa é a diferença de quem está no mundo, está em trevas, e quem está no reino, que tem uma visão celestial. E ele resplandeceu nos nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então está aí, intuição ou iluminação, uma lâmpada. Segundo, comunhão, outra função do espírito humano. Agora, para pensar em um outro objeto para guardarmos, mesa. Talvez não haja um objeto para expressar melhor comunhão do que mesa, não é? Principalmente para os mineiros de Minas Gerais. No lugar de ter comunhão na mesa, né? Então, mesa, comunhão. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A figura é o Pai Celestial de um lado da mesa, nós, os chamados por Ele, do outro lado da mesa, e na mesa, o Filho. Então o Pai tem comunhão com os chamados no Filho. E tem comunhão do Filho. Comunhão de seu Filho. Não apenas no seu Filho, mas de seu Filho.
Que coisa preciosa é essa, né? Então essa aí é a segunda imagem. Não é a função da alma, é a função do espírito. Graças a Deus. Porque como vamos seguir com a ajuda do Senhor nesses dias, nossa alma é tão volúvel, é tão vulnerável, é tão inconstante e instável. Então, graças a Deus, porque a comunhão é mantida, guardada e preservada no Espírito. Então, está aí a segunda função, comunhão, representada por uma mesa. Terceira função que já citamos, consciência. Também somos muito gratos ao Senhor por essa função do espírito humano. Vamos usar um objeto para representá-la. O objeto seria uma porta, talvez o melhor deles. Porque a consciência no espírito humano tem a função de fazer aquele trabalho ali, regular tudo o que quem está aqui dentro quer que entre ou não quer que entre. E também regular o que quer que saia e o que não quer que saia. Essa é a função da consciência. Tudo aquilo que entra em nosso espírito, a consciência registra, fala, detecta e julga ou critica. Como isso é importante. É a função de juízo. E também o que sai. Se sai, por exemplo, de nossas bocas algo inadequado, a nossa consciência, a função, esse órgão, essa faculdade, consciência do nosso espírito humano, irá falar algo a nós. Você não deveria ter falado assim. Você errou. Você não está certo. Essa palavra foi inadequada. Né? Joyce, eu vejo esse detalhezinho, essa palavra foi inadequada. E só vem de quem tem o Espírito Santo. Quem não tem está em trevas, ele não vai ouvir o Espírito não está habitando o coração dele. Então, o que a gente vê todo dia é a gente aprendendo com essas advertências do Espírito Santo. Mas quem não o tem, acaba sendo arrogante, achar que o que acha é o que é verdade. Isso não é uma verdade. Verdade é Cristo. Verdade é ser seguido não, é seguir a cabeça de Cristo. Verdade é ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é contundente, ele é diário, ele é todo momento, ele está corrigindo até nisso. Você não devia ter falado essa palavra. E é triste, porque toda hora você erra, como carnal que é. Tá? Vamos escutar mais um pouco. Essa é uma função da consciência. Sabe por quê, irmão? Isso é tão maravilhoso e precioso. Quando o falar de Deus atinge aí a nossa consciência, nós tentamos muitas vezes, se é o caso, e infelizmente o fazemos muitas vezes, arrazoar com a nossa consciência. Racionalizar. Então nós tentamos justificar, nós tentamos de alguma maneira explicar aquilo, mas isso é por causa disso, mas eu falei porque ele também falou, porque isso aconteceu, ou o outro fez, ou outro... Racionalizar é típico de quem está no mundo, né? E eu faço o maior esforço para não cair nessa de racionalizar e vivo caindo, né? É uma tristeza, porque eu sou carnal, né? Eu sou filho de Adão e Eva, né? E só nós vamos largar essa carnalidade, esse egocentrismo, essa soberba que temos, à medida que convivemos com o Espírito Santo, né? E sendo guiado a ser cada dia mais a imagem e semelhança de Cristo e aguardando o retorno de Cristo para a gente ir para os céus. Vamos continuar escutando. Outro não fez, nós tentamos driblar a nossa consciência. Mas quando o Espírito Santo fala a nossa consciência, ele não passa primeiro pela nossa mente ou pelos nossos pensamentos. Ele tem um acesso direto à nossa consciência. Isso é uma grande bênção quando ele o faz, né? Mesmo que tentemos driblar a nossa consciência, o Espírito Santo continua tendo um acesso direto à nossa consciência. E quantas vezes ele pleiteia tanto conosco, até que nós cheguemos à conclusão do que ele deseja, né? Então vejam que funções abençoadas, divinas, benditas, né? São essas que o Senhor plantou no nosso espírito. Uma lâmpada para sermos iluminados. Aqueles que andavam em trevas, hoje são filhos da luz. Iluminação para conhecer Deus na face de Cristo. Veja que bênção a mesa de comunhão. Comunhão do seu Filho. O que Deus tem para nos servir nessa mesa é seu Filho. Nós, os chamados que estamos do lado de lá, estamos nos deleitando na comunhão do Filho. Quanto mais nos deleitamos na comunhão do Filho, mais do Filho é formado em nós. Comunhão.
Então, basicamente, esse é o caminho da experiência espiritual. Colocamos, inicialmente, se você se lembra, em uma frase, né? O caminho da experiência espiritual é conhecermos as riquezas de Cristo e Cristo ser formado em nós. A frase inicial que colocamos. Senhores, é isso. É o nosso tempo aqui. E você já sabe que eu sou britânica. Aqui deu uns 10 minutos, a gente corta. O treinamento é meia hora por dia. 10 minutos, 30 minutos. E encerramos o nosso mini treinamento de hoje. E vamos à luta do dia a dia. Carregar a nossa cruz com muita alegria. Porque carregar a luz, a cruz, de um lado a alegria. Porque essa cruz é a cruz de Cristo. É a cruz que o Pai quer que a gente carregue. E do outro lado é uma tristeza, porque a gente vê o mundo carregando a cruz, mas não sabendo que é para a glória de Deus e ainda reclamando, justificando, racionalizando, negando, culpando, mas não fazendo isso de amor e carinho pelo Pai Celestial, porque é o Pai que está dando aquela situação para a pessoa e a pessoa então revida sobre outro ou outros. Tchau. Até amanhã.